Amém. Os intercessores podem se sentar para receber. Boa noite a todos. Mês de junho chegou. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você que está dentro da visão de Deus. Estamos vivendo dias de sobressaltos. Estamos vivendo dias que precisamos dobrar o nosso joelho de uma maneira muito séria e entender o que é que está acontecendo ao nosso redor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo de número 11, do verso de número 1 até o 9. E a partir desse momento você vai estar totalmente focado naquilo que Deus vai te entregar. Gênesis capítulo 11. Esse é um episódio que o povo de Deus conhece bem. Só que nós vamos mergulhar em profundidade aqui. A Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Lê comigo 6, por favor. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Eu vou mais uma vez orar. Eu sinto o desejo de fazer isso. Curva a sua cabeça. Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha morada, mas basta uma palavra e nós seremos salvos. Ó Deus, nós estamos começando mais um mês. Estamos na metade do ano. E eu tenho certeza, Senhor, que quando tu colocou esse tema para a igreja, nada foi por acaso. E não é por acaso também, Senhor, que essas pessoas estão aqui hoje. O Senhor foi quem as atraiu para ouvir o que elas tinham que ouvir. Nós precisamos da tua voz, mas precisamos, Senhor, que tu nos dê espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração. Fala, Deus, a igreja, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. A mensagem dessa noite, ela vai te orientar sobre o poder da sintonia.
Essa é a mensagem de hoje. E quando a gente fala em sintonia, a gente pensa ao mesmo tempo em harmonia. Uma pessoa que está sintonizada com a outra é uma pessoa que está em harmonia com a outra. Por exemplo, se você está num casamento, para que esse casamento possa prosperar, ele tem que ter sintonia e harmonia. Na vida profissional, a mesma coisa. Se você está no seu trabalho, para que você possa gerar valor naquele lugar, você precisa de sintonia e estar sintonizado com a visão da tua liderança. E espiritualmente também é a mesma coisa. Só que nesse contexto aqui, o que tinha acontecido anteriormente tinha sido um milagre de Deus muito grande, porque o personagem mais importante da era pré-diluviana, ou seja, antes do dilúvio, foi Noé. E a história de Noé você conhece. Aquele camarada que Deus levantou para construir uma arca, e nessa arca Deus então enviaria o juízo sobre a terra. E assim ele fez. Ele reuniu sua família, e naquele contexto ele reuniu os seus 3 filhos, diga 3 filhos. Noé, ele tinha 3 filhos, que era Cã, Sem e Jafé. Só que naquele contexto aconteceu algo que mexeu com a estrutura até espiritual da família, porque Noé plantou uma vinha, uma videira. E a Bíblia diz, e não nega, que ele bebeu daquele vinho e ele ficou tonto, ele ficou embriagado, e ele caiu. E dos seus 3 filhos, presta atenção nisso aqui, Cã foi o único filho que viu o seu pai nu. E por conta daquela cena, Sem e Jafé pegaram uma túnica e vieram de costas e jogaram sobre a nudez do seu pai, e a partir daquele momento, então, cobriram a chamada vergonha do seu pai. Mas porque Cã trouxe essa informação, a Bíblia diz que Noé amaldiçoou a linhagem daquele filho. E aí, para você entender o nascimento da Torre de Babel, não tem como a gente não falar de genealogia. Agora vem comigo, visualiza isso. Noé, que viveu a realidade de Deus, ele viu o arco-íris de Deus, ele viu as águas baixarem, ele viu o sinal da pomba com ramo no bico, ele viu que Deus estava com ele, e ele então entra na arca e a humanidade é poupada na primeira forma de juízo. A Bíblia diz que a última forma, que está muito perto, o mundo será destruído através do fogo. O primeiro juízo de Deus, porque Deus se arrependeu de ter criado o homem ele era desobediência pura. Tu imagina hoje. E nesse contexto, então, ele teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Só que a Bíblia diz que Noé gerou Cã. E Cã gerou um filho chamado Cuxi. Cuxi, com X. E Cuxi gerou um outro filho chamado de Nimrod. Grava bem esse nome. Nimrod. Nimrod, portanto, era o bisneto de Noé. Só que a Bíblia vai relatar que algo que estava no trilho, algo que estava sintonizado em Noé, saiu do trilho. Ainda em Gênesis, eu quero mostrar isso para você, é só voltar em Gênesis 10, e eu quero que a gente leia a partir do verso 6,
para você entender o contexto, e aqui eu não vou me alongar, para você entender contexto. A Bíblia diz assim: os filhos de Cã foram Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Seba, Havilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino, reino de quem? De Nimrode. Grava bem isso. O reino de Nimrode foi Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Siná. Então olha só, teve o dilúvio, para você entender, e eles já estavam vivendo a geração pós-diluviana. Então Noé gera Cã, que gera Cush, que gera Nimrode. Só que tem um problema que começou aí a sair de sintonia, porque a tradução do nome Nimrode, o bisneto de Noé, se chamava Nimrode, significa vamos nos rebelar. Olha só, você imagina o seguinte: você é crente, e aí o teu filho é crente, e de lá para frente o negócio sai de sintonia. Pega a visão e começa a olhar a Bíblia além da letra e entender como nós vamos desfrutar do poder da sintonia. Imagine agora, vou trazer sua atenção para outro lugar. Hoje não tem mais isso, mas eu peguei na época, eu era criança, eu sou da época que peguei ainda o aparelho de som 3 em 1. E eu me lembro que naquela época você tinha aquele negócio que mudava. O nome daquilo ali, que mudava as estações, tipo assim, 98 FM, Antena 1 Light FM, JB FM, e você tinha que mudar as estações com a mão. E cada estação tem uma frequência. Então pega a visão. Noé, ele estava numa determinada frequência espiritual, mas a linhagem dele mudou a história e, de alguma maneira, um homem foi levantado para a glória de Deus, mas tinha que ter um processo de dor. E ali, então, saiu de sintonia. E o nome desse camarada era Nimrode. O negócio ficou tão esquisito que Nimrode, ele começou a ter o seu ego inflado. Ele já não tinha mais a humildade de Noé. Ele já não tinha mais a visão lá de trás. Ele tinha se esquecido de tudo que tinha acontecido. E pensando nisso, ele começou a crescer. E a Bíblia diz que esse homem, Nimrode, ele se tornou um poderoso caçador diante do Senhor. Só que tem um detalhe: quando a gente lê que ele se tornou um poderoso caçador, o poderoso caçador aqui não é caçador de bicho, é caçador de gente. Ele se tornou um grande antagonista do reino de Deus e das coisas de Deus. E portanto, por causa de Nimrode, o mundo espiritual saiu de sintonia. Presta atenção no que eu vou te ensinar agora dentro desse texto. Se você quiser ter sucesso, se você quiser crescer na sua vida espiritual, não tem problema nenhum na sua vida você ter um projeto. Porque quem quer crescer, vem da visão de um projeto. E Nimrode, ele tinha um projeto. Só que o nome dele já denunciava que algo não estava para sair bem. Porque Nimrode significava vamos nos rebelar.
Ou seja, vamos sair de sintonia. Não vamos mais fazer o que Deus quer. E todas as vezes que um homem, uma mulher, um ser humano, alguém que se diz cristão, ele começa a sair, ou ela começa a sair da sintonia da humildade e começa a partir, presta atenção, olha para cá, e começa a ser dominado pelo orgulho. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Sabe o que Nimrod fez? Ele começou a crescer, ele começou a conquistar, ele começou a avançar, e ele juntou um grupo de pessoas, e ele se tornou um influenciador de pessoas, e ele diz o seguinte: que Deus que nada, o negócio aqui agora é com a gente, vamos construir uma torre, eu tenho um projeto. A primeira coisa que você precisa entender, para você entender e crescer no poder da sintonia, é que você pode ter o projeto que você quiser, mas se esse projeto não estiver sintonizado com Deus, cuidado, você vai sofrer. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é essa: os projetos que você está envolvido, as pessoas que estão te rodeando, as pessoas que estão te influenciando, ou você influenciando ela, essas pessoas estão na visão de Deus? Os projetos que vocês estão colocando à mão, são projetos que vão exaltar você, ou que vão exaltar a glória de Deus? Sabe quem é o personagem oposto de Nimrod? Enquanto Nimrod queria dizer que o nome dele tinha que ser exaltado, que o nome dele tinha que ser lembrado, ele iria criar uma torre. Só para você ter uma ideia, preste atenção nisso aqui. A torre original, a Torre de Babel, ela tinha um tamanho tão surreal de grande para aquela época. Eu não sei se você sabe, olha que coisa incrível. Hoje, o prédio mais alto de Dubai se chama Burj Khalifa. Pode pesquisar. Hoje, século 21, o prédio mais alto de Dubai se chama Burj Khalifa. Agora, eu fui pesquisar isso, essa mensagem está ruminando dentro de mim maio inteiro. E eu fui fundo nesse negócio. Só para tu ter uma ideia, naquela época pós-diluviana, a altura da Torre de Babel seria hoje 3 vezes a altura do Burj Khalifa. Para tu ter uma ideia do tamanho do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência de um homem que já não estava mais sintonizado com as coisas de Deus. Então, querido, presta atenção nisso. Faz uma análise séria. Se você hoje está sendo derrubado pelo teu orgulho. Sabe quem é o personagem oposto de Nimrod? O nome dele se chamava João Batista. Eu vou te provar isso. João Batista foi o último profeta na transição do Antigo para o Novo Testamento. João Batista tinha seguidores. João Batista era um influenciador espiritual. João Batista tinha pessoas ao seu redor. Mas de repente, quando ele vê de longe Jesus Cristo aparecer, ele olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele se aproxima de Jesus e diz: desse aqui, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E a partir daquele momento, João Batista chega no ápice do seu momento ministerial. Sabe qual foi o ápice do momento ministerial de João Batista? Encontrar Jesus Cristo, e ele disse a seguinte frase: importa
que ele cresça e que eu diminua. Pega a visão do poder da sintonia. Você pode estar num projeto de prosperidade, você pode estar num projeto de crescimento, você pode estar num projeto de expansão, mas se esse projeto que você está colocando a mão é para honrar você, é para colocar você debaixo do holofote, é para você desviar pessoas, se é de fato para você tirar a sintonia dos outros, se não é para glorificar a Deus, querido, abandone esse projeto agora. Deus está chamando a igreja para estar sintonizada com aquilo que Deus quer. O projeto que você está colocando à mão está sintonizado com Deus? Ou esse projeto está te tirando da presença de Deus? Eu sou pastor, não é de hoje. E algumas pessoas chegam assim para mim: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu projeto. Eu queria que o senhor orasse pela minha vida. Eu estou com uma grande oportunidade. E eu oro por aquela pessoa em nome de Jesus. Mas sabe o que acontece? Via de regra, aquela pessoa começa a crescer. E Deus começa a derramar o seu favor. Sabe o que começa a acontecer? Aquela pessoa que para o mundo não era ninguém, agora para o mundo ela começa a ser Nimrod. Começa a crescer, começa a prosperar, começa a evoluir. Uma das primeiras coisas que essa pessoa é tomada, se ela não tiver autocontrole, inteligência emocional, se ela não tiver domínio próprio e espiritual, essa pessoa começa a deixar as coisas de Deus de lado. Foi isso que aconteceu com Nimrod. Ele disse: não, o meu bisavô era um cara crente, o meu bisavô era Noé, mas comigo não. O meu nome é diferente. O meu nome é Nimrod. E na minha essência eu vou me rebelar. O meu pai se chamava Cush, o meu avô se chamava Cã e o meu bisavô se chamava Noé. E agora, olha que coisa incrível. Pastor, qual é a definição de sintonia? O significado de sintonia tem a ver com harmonia. Tem a ver com um modo semelhante de pensar, modo semelhante de sentir, onde há acordo, onde há equilíbrio, onde há concordância, onde há sintonia, onde há simpatia, onde há reciprocidade. Pergunto para você: as coisas hoje que você está gastando o seu tempo, a sua energia, o seu foco, estão em sintonia com Deus ou está te tirando da presença de Deus? O teu foco, a tua energia e o teu tempo, elas estão te colocando em coisas, ou em ambientes, ou com pessoas que estão te trazendo para perto de Deus, ou te tirando da presença de Deus? Será que você vai querer ser lembrado pelas tuas gerações futuras como alguém que, ao invés de ser chamado Noé, você vai ser chamado de Nimrod? Nimrod significa: vamos nos rebelar. O negócio ficou tão feio, mas tão feio, que Nimrod disse: vamos construir a Torre de Babel. Olha só, agora o caldo vai engrossar. A primeira coisa que você vai viver o poder da sintonia é se a tua vida está sintonizada com Deus. Porque tudo que não tiver sintonia com Deus, acredita, o preço é muito caro. Eu não quero pagar. Eu não quero nenhum projeto de crescimento, de prosperidade, de expansão, se esse projeto me tirar daqui. Eu não quero andar com ninguém que venha tentar entrar na minha mente, no meu coração, e de alguma maneira me contaminar para dizer: não, cara, larga esse negócio de igreja, esse negócio de ser... Isso aí é fanatismo, isso aí é lavagem cerebral. Cuidado, porque hoje Nimrod, ele continua habitando na sociedade, só que hoje ele tem novos nomes. Nimrod hoje possui novas configurações. Eu quero perguntar para você hoje, como um cristão, você hoje
mais influencia ou você é mais influenciado? Muito cuidado, porque hoje a estratégia do inimigo não é ficar entrando em corpos. É difícil hoje você ver genuinamente pessoas possuídas por demônios. Sabe qual está sendo a estratégia do diabo? Te persuadir através de ideias malignas e pessoas que estão com seu coração em esfriamento espiritual. Um negativo vai contaminando o outro. Um negativo vai influenciando o outro. E Nimrod hoje se apresenta como filho da rebelião. Ele é um protótipo de Satanás. Nimrod é a personificação do Antigo Testamento da serpente. Porque Nimrod disse, não, eu não quero saber se Deus colocou arco-íris no céu. Eu quero construir uma torre para que o meu nome seja glorificado. Então, a primeira lição que eu aprendo sobre o poder da sintonia é: eu preciso urgente estar em sintonia com Deus. Eu vou pedir para as crianças se sentarem. Tem criança se movimentando. Pai, mãe, por favor. Por favor. Por gentileza. Irmão, o que eu estou entregando aqui é muito profundo para a vida. A segunda questão do poder da sintonia é que naquela situação, Nimrod, que era uma pessoa influente, eu poderia dizer que hoje ele seria um influenciador digital. Olha o que Nimrod fez. Ele reuniu um grupo de pessoas e a Bíblia diz que ele entendeu um segredo de você conquistar aquilo que você quisesse na vida, por causa do poder da sintonia. Quer ver? Olha aí, a partir do verso 4. Dá uma olhadinha, Gênesis 11, 4. Quem está comigo, diga eu. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O negócio ficou tão esquisito, olha o que Deus fez. Então, desceu o Senhor do céu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, olha isso, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Querido, aqui está um segredo, um dos maiores segredos de crescimento da Bíblia. Quer prosperar no teu casamento? Você tem que ser um e ter a mesma linguagem. Esse é o verdadeiro poder da sintonia. A Bíblia diz que o negócio ficou tão esquisito, o projeto deles era tão ambicioso, que Nimrod, ele influenciou pessoas e disse, a gente não quer saber nada de Deus não, meu nome é, vamos nos rebelar. E naquela situação ele disse, vamos construir uma torre para que o nosso nome seja glorificado. Que negócio de Deus, nada. Aquilo chamou a atenção de Deus. Aliás, o primeiro nome que eu tinha pensado para essa mensagem seria como chamar a atenção de Deus. Só que eles chamaram a atenção de Deus aqui de uma maneira negativa. Eu pergunto para você, de que maneira você está atraindo o olhar de Deus? De uma maneira positiva? De uma maneira que glorifica o nome dele? Ou de uma maneira que gere repulsa em Deus? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus viu aquele movimento pós-dilúvio, ele disse, o negócio ali não vai dar bom. Porque aquele pessoal entendeu o poder da sintonia. Só que eles entenderam o poder da sintonia para o mal. Vê se não é o que está acontecendo hoje. Irmãos, o celular, eu entendo que ele foi criado para ser uma bênção. Mas na mão de muito casal e de muito casamento está destruindo por causa do adultério e da pornografia. A pornografia hoje é uma desgraça que entrou na vida de milhares de casais e de casamento, mas o celular em si ele não é bom nem é ruim. Depende de como você usa.
A mesma coisa foi Nimrod, o filho da rebelião. Ele disse: vamos construir uma torre, mas a minha sintonia é outra. E a Bíblia diz que então Deus viu, ele olhou aquilo e disse: olha, o negócio agora está sério. Deus desceu e ele diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Olha só, o primeiro poder da sintonia é a tua sintonia com Deus. O segundo poder da sintonia é quando você tem sintonia com o próximo. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e ele não viu um bando. A Bíblia diz que ele não olhou, era uma montoeira de gente pensando diferente. Olha como é que isso é profundo. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e olhou que era um povo e uma linguagem. Aqui está o poder da sintonia. Se a tua casa está dividida, dá uma olhada em unidade e linguagem. Todo mundo está falando a mesma coisa na tua casa ou cada um está falando uma língua? Todo mundo na tua casa tem unidade ou na tua casa é um cabo de guerra que cada um está puxando para um lado? Na tua casa tem unidade de visão? Na tua casa tem unidade de linguagem? Ou de repente um tem uma linguagem limpa e o outro tem uma linguagem podre? Cada um está falando uma coisa. E a Bíblia diz que isso é tão sério que Deus desceu do céu. Então, se a primeira sintonia é com Deus, a segunda sintonia era com o próximo. Se você não falar a mesma língua aqui na igreja, você não fica. Se você não falar a mesma língua no teu casamento, o teu casamento vai acabar. Desculpa eu dizer isso, mas é a verdade. Se você não falar a mesma língua e for uma unidade no teu trabalho, você não vai parar em emprego nenhum. Porque o segredo do poder da sintonia é unidade e linguagem. Jesus disse que uma casa dividida não subsistiria. Amós capítulo 3, verso 3, diz de novo sobre o poder da sintonia. Ele disse assim: acaso andarão duas pessoas juntas se não houver entre elas acordo? Tem como andar? Tem como ter casamento sem acordo? Tem como ter vida espiritual sem acordo? Tem como ter crescimento e prosperidade sem sintonia, sem acordo? Cuidado com os Nimrodes dessa geração. Todo espírito de divisão, todo espírito de envenenamento, todo espírito de facção, todo espírito de contenda, todo espírito de amargura, todo espírito que vem e diz: olha, dá uma olhada nisso aqui. Se for para tirar a tua sintonia de Deus, fala: eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Porque o poder da sintonia, primeiro, a minha sintonia ela tem que ser vertical. E depois a minha sintonia ela tem que ser horizontal. Está com problema? Senta e resolve. Está falando uma outra língua? Senta e conversa. Sabe qual é o princípio básico do direito? Eu não sou advogado, mas eu sou um estudioso. Pensa comigo. Se uma pessoa tem uma opinião e ela faz uma acusação para outra, uma questão básica do direito é o amplo direito de defesa. Se alguém fala alguma coisa sobre você, você tem todo o direito de se defender. O nome disso é sintonia. Então, muito cuidado quando você escuta as coisas da vida por um único ângulo. Mude a sua perspectiva. Quem está comigo, diga eu. A sintonia com Deus, a sintonia com o próximo
Mas tem outro tipo de sintonia, a sintonia da linguagem. Aí olha o que Deus fez. Ah, é? Então quer dizer que agora vocês estão querendo se rebelar contra mim? Tudo bem, eu vou tomar a seguinte atitude. Versículo de número 7, Gênesis 11, 7. Diz assim a palavra de Deus. Olha o que Deus faz. Isso aqui foi muito sério. Vinde, meu Deus, vinde, desçamos e confundamos ali a sua, o quê? Fala linguagem. Isso é muito sério. Ó, a Bíblia está dizendo que quem desceu aqui foi quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Irmão, para Deus sair do seu trono e descer no nível de negócio desse, é porque o BO estava muito grande. O nível de falta de sintonia, o nível de rebelião, o nível de falta de ajustamento, de falta de harmonia, Deus falou assim, ó, o negócio ali está muito grave. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Imagina a seguinte cena, eles estão lá na Torre de Babel, Deus desceu e confundiu a linguagem. Imagina o camarada dizendo assim, ei, manda betume e tijolo, o cara manda um balde d'água. Aí o cara diz, ei, manda um balde d'água. Aí o cara leva uma marmita. Ei, faz o seguinte, pega um carrinho aí de concreto. Aí o cara traz uma palha. É por isso que muitos não vão à frente. Foi necessária uma intervenção de Deus para destruir o orgulho de Nimrod. Só que se você pensa que o problema parou por aí, Nimrod era tão vaidoso, tão orgulhoso, tão cheio de si, tão egocêntrico. Ele tomou uma mulher para ser a sua mulher. Sabe que mulher ele pegou para engravidar? A mãe dele. A Bíblia diz que uma desgraça chama outra, né? O nome da mãe de Nimrod se chamava Semiramis. E Semiramis se tornou como que uma mulher símbolo de espírito de prostituição. Então deixa eu falar uma coisa para você que é homem que está aqui. Cuidado com quem está buzinando no seu ouvido. Não há nada pior do que um homem e uma mulher carente. É necessário que vocês entrem para dentro de casa, cheguem em sintonia, conversem, se alinhem, lembrem-se da visão, lembrem-se do propósito, lembrem-se por que vocês estão juntos, lembrem-se por que vocês vieram parar nessa igreja, lembrem-se o dia que vocês passaram pelo encontro com Deus, lembrem-se do dia que vocês foram batizados no Espírito Santo, lembrem-se, sabe por quê? Porque senão daqui a pouco o teu filho está falando uma língua, a tua mulher está falando outra língua, o teu marido está falando outra língua, o teu pastor está falando outra língua, o teu chefe está falando outra língua, e ninguém está mais se entendendo, e quando você olha para a sua vida, você fala assim, meu Deus, desmoronou tudo, o que aconteceu? Tem língua rachada lá na tua casa? Tem língua dividida na tua igreja? Tem língua dividida no teu ministério? Tem língua dividida na tua célula? Querido, junta tudo e fala, não, a minha célula, a minha vida com o Espírito Santo vai estar a partir de hoje sintonizada com os céus para a glória de Deus. Deus está te chamando para sintonizar. Está fora da rádio de Deus? Volta para a base. E aí você se lembra comigo de João Batista,
que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Jesus Cristo convocou 12 homens, e um deles, também chamado de filho da perdição, o homem que entrou fora de sintonia, o nome dele se chamava Judas. Era tudo para dar certo. Sabe aquele casamento que tinha tudo para dar certo? Jesus, ele era tão maravilhoso que ele pegou um cara que tinha problema nessa área de dinheiro e colocou ele para ser o tesoureiro, para dar o tratamento. Deus vai te colocar em áreas que você tem fraqueza exatamente para ele te amadurecer. Deus quer te levar para o próximo nível de amadurecimento hoje, em nome de Jesus. E ele disse: Judas, eu estou te convocando, você vai ser o meu tesoureiro. Ele disse: o quê? Que isso, rapaz? Eu tenho um problema nessa área. Mas é exatamente isso. Deus vai te colocar em situações que é para te testar, que é para você amadurecer. Todo um ambiente que te gera resistência, é aí que tem que ter o teu tratamento. Pegou isso aí ou não? Todo o ambiente onde você tem resistência, Deus vai te testar, que é para te levar para o próximo nível de maturidade. Que é para quê? Para você ter sintonia e harmonia com Ele. Judas se perdeu, Nimrod se perdeu. Deus entrou e disse: ah é? Vocês estão querendo ter rebelião contra mim? Então eu vou confundir tudo, a cabeça de vocês, a mente de vocês, o coração de vocês. E a Bíblia diz que a obra parou. Nimrod teve relação sexual com Semíramis. E aí desse relacionamento incestuoso nasceu um filho chamado de Tamuz. Os dois morreram assassinados. Ou seja, um homem que foi guiado pela falta de sintonia com Deus, quis criar um projeto onde não glorificava a Deus, mas glorificava o ego dele, a vaidade dele, o nome dele, o cargo dele, o crachá dele. Deus disse: ah é? Então eu vou descer, eu vou confundir e eu vou mostrar para vocês o que é sintonia. Eu estou caminhando para o final. Vamos lembrar de Jesus? Os discípulos olharam para ele e disseram assim: Senhor, eu queria que tu nos mostrasse o Pai. Aí Jesus olhou aquilo e falou: gente, eu não estou entendendo esse pessoal. Eu não estou entendendo. Eles não entenderam ainda a pregação sobre o poder da sintonia. Ué, querido, eu estou com você. Ele falou assim, Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Sabe por quê? Onde Jesus estava, Deus estava. Sabe qual o momento mais difícil da Trindade? Eu vou te dizer. Você sabe por que Jesus disse na cruz do Calvário: Eli, Eli, lama sabactani? Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que é o maior símbolo de harmonia, de sintonia, de parceria, de equilíbrio, se chama Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém já viu em algum momento na Bíblia a Trindade entrar em conflito? Alguém já viu o Filho entrar em conflito com o Pai? Alguém já viu o Espírito Santo entrar em contato em problema com o Filho? Alguém já viu o Espírito Santo se rebelando contra o Pai? É por isso que naquele momento foi difícil. Sabe por quê? Foi o único momento que Deus falou assim: meu filho, por um curto espaço de tempo, a gente vai se afastar. Foi o único momento que houve uma quebra de sintonia. Mas ao terceiro dia,
eles voltaram a estar juntos. Vai dizer assim: nós, Pai, Filhos e Espírito Santo, nós três em um, somos imbatíveis. Quer ser imbatível na vida? Fale a mesma coisa, pense a mesma coisa, comuniquem-se a mesma coisa, estejam em sintonia, porque o poder da sintonia, ele é vertical, ele é lateral e ele é interno. Que Deus te abençoe. Se coloque em pé em nome de Jesus.